Olá, guerreiros e guerreiras do São Paulo é 10. Que Deus abençoe. Seja 10, tá? Afinal de contas, 10 é um número perfeito, é um número da totalidade. E assim como você é uma pessoa que nós acreditamos, cremos que é 10, vai nos ajudar agora a também a tuitar o nosso link. É simples, fácil e objetivo. www.giamadeira.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Jean Madeira, e a todos os internautas que nos acompanham agora no programa de hoje, São Paulo é 10. E olha, hoje eu quero chamar a atenção de todas as pessoas que estão conectadas conosco por uma bomba, atenção, uma bomba do jornal Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo de segunda-feira, 20 de agosto. Daqui a pouquinho, você que é uma pessoa religiosa, você que é uma pessoa que professa uma fé em Deus, eu quero chamar a sua atenção para o editorial. Daniela, você é jornalista e pelo que eu saiba, editorial é o ponto de vista do jornal. Do jornal, dos seus... desde os seus editores até os seus chefes de redação, ele pode também expor o seu ponto de vista, a filosofia da empresa e a sua opinião sobre o que acontece, tanto na política, principalmente na política, né? Esse jornal Folha de São Paulo, eles reservam o editorial para os principais acontecimentos e eles gostam sempre de falar, de criticar ou de dar a sua opinião com relação ao governo. Aqui a matéria, pelo que eu estou vendo, são vários editoriais, né? Isso. Então, um deles foi escrito por Vinícius Mota, Isso. jornalista, que diz democracia mundana. Daqui a pouquinho nós vamos estar lendo para todos vocês que são 10 a respeito da Folha de São Paulo de segunda-feira, 20 de agosto de 2012, aonde Vinícius Mota, jornalista, diz assim, ó: Russomano é o Davi que perderá para 2 Golias. Tá vendo aqui, ó? Depois eu vou mostrar a vocês. Russomano é o Davi que perderá para 2 Golias. Só para que você possa entender, ele diz assim, ó: o desafio de Celso Russomano, PRB, de chegar ao segundo turno em São Paulo é o Davi contra Golias. Davi, do Partido Divino, venceu. Contra PT e PSDB, na realidade de uma democracia em maturação, Deus não vai resolver. Olha bem, ouça bem. O editorial da Folha de São Paulo diz: Deus não vai resolver. Eu quero conversar com você que é um formador de opinião. Independente se você fala conosco de São Paulo ou de qualquer cidade, de qualquer capital desse Brasil. Mas você concorda com isso? Você acredita que numa luta Deus ele perde? Você já viu alguma vez Deus entrar? Eu não vou falar nem da fé, vamos falar da história. Porque a Bíblia, ela é um livro também da história do povo hebreu. Não é? Um registro histórico. É um registro histórico. Em todos os feitos, em todos os relatos bíblicos, nós conseguimos ver que quando Deus, ou um dos seus enviados, um dos seus iluminados, um dos seus servos, entrou numa batalha, houve vitória. Com certeza. Eu nunca vi empate ou derrota do povo de Deus ou de Deus. Eu nunca vi derrota da parte de Deus. O povo de Deus já até fracassou pela desobediência, com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Agora, a Folha de São Paulo diz que nessa batalha Deus não vai resolver. Então eu gostaria agora que você que está ligado conosco, você pudesse também tuitar. Você pode tuitar para o @PRGmadeira ou São Paulo é 10. Para que você possa expor a sua opinião. Daqui a pouquinho eu vou liberar o Skype. Já vou liberar agora. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu liberar o Skype. Deixar online para que você possa
participar. Lembrando que o nosso Skype São Paulo é H10, tá? Não é isso? Isso, sem um acento. São É. Paulo é São Paulo. H10. Isso, São Paulo. Numeral 10. Isso, São Paulo é 10. Você pode participar conosco do São Paulo é 10, dando a sua opinião. Já está liberado o Skype aqui, tá? Já estamos online. Se você quiser trocar uma ideia, bater o papo, expor a sua opinião, você pode ficar à vontade. Agora, Daniela, o que eu não entendo é como pode um jornal... Que se diz ser tão sério, né? né? Tão... Diz aqui, ó, desde 1921. Quantos anos? 80, 90... Gente... São muitos anos, né? 90... A gente tem aí quase 100 anos. Isso. 9 décadas. Gente, um jornal que... Como é que se presta a fazer uma coisa dessa? Que passa uma imagem de credibilidade, mas na verdade isso é mais... Será que só lê o jornal quem é ateu? Claro que não. Não é? Será que só o jornal é feito para quem é ateu? Porque, peraí, ele está dizendo aqui... É um desafio, né? Na verdade, ele está desafiando aqui nesse caso, o jornalista ele está desafiando as pessoas que professam uma fé bíblica, independente da religião. Aqui ele mesmo diz, e ele fala mitologia hebraica. Quando ele se refere, ele diz aqui, na mitologia hebraica, Davi prevaleceu, pois era do partido divino. Na realidade mundana de uma democracia em maturação que depura seus partidos, Deus não vai resolver. Ou seja, na verdade ele chama de mitologia, né? Um Exatamente. mito. Então, poxa... Não é um fato. Há uma diferença entre mito e fato, Ele né? está desrespeitando aqui, na verdade, as religiões. Judeus. Os judeus, a religião judaica, os islâmicos também. Está desrespeitando os espíritas, os católicos, os evangélicos, todos aqueles que professam a fé bíblica, inclusive o rei Davi. É um personagem bíblico muito respeitado. Então ele é respeitado em várias culturas, em vários países, e não se brinca, né? Eu acredito que quando a gente faz... Olha, Daniela, quando você vai num julgamento, o juiz faz você colocar a mão sobre uma palavra, sobre um livro. A Bíblia. É a Bíblia. Então, dá-se a entender, eu acho que a conotação é que você está diante da maior autoridade acima dos homens. Porque se faz você fazer um juramento, juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, você impõe as mãos sobre a Bíblia, o livro mais antigo e mais vendido. Livro sagrado. Né? Sagrado, que está lá, Bíblia Sagrada. Então, em outras palavras, nós temos todas as leis, nós temos todos os fundamentos, nós temos tudo, nós somos autoridade, mas você está fazendo aí uma promessa diante de alguém que está acima de nós, juízes, promotores, advogados. Alguém que conhece tudo, que sabe tudo e que pode tudo. Mas aí a Folha de São Paulo, então, desrespeitou, chamou de mitologia. Mitologia hebraica. E disse que Deus não vai resolver. Quer dizer, tá afirmando. É um Deus inoperante, né? Que entra para uma batalha para poder perder. E assim, a gente costuma dizer que política não se mistura com religião. Uma coisa é religião, é a fé que deve ser respeitada, dentro da lei até existe, merece esse respeito. Agora aqui quando a pessoa usa um exemplo de vida que foi do rei Davi, que é respeitado, inclusive lá em Israel, o senhor que já teve a oportunidade de estar lá, o senhor viu que quando se vai visitar o túmulo do rei Davi, as pessoas falam baixo, né? Elas não, é um respeito total. Você tem que botar o kippá, tá? Que é aquele bonezinho, aquele chapeuzinho, o kippá. As mulheres também tem que é separado o homem da mulher. Um vai para um canto, outro vai para o outro. Você não tem guardas. Há todo um respeito à figura do rei Davi, que é o maior dos heróis da história da humanidade, do povo hebraico, né, do povo de Israel. E aí o camarada, ele diz que nessa luta Deus não vai resolver, tá aqui, ó. E ainda aqui, tampouco seus porta-vozes. O que a gente entende por porta-vozes? Aquelas pessoas que professam uma fé. O padre, o rabino, o padre, o pastor, né? O bispo, o sacerdote, com certeza. e assim vai.
os membros de todas as religiões, independente do credo religioso, todo mundo crê em Deus, rapaz. As religiões creem em Deus. Elas creem em Deus. E creem no Deus das Sagradas Escrituras. E exatamente a Folha de São Paulo insulta todos aqueles que professam uma fé em Deus, que creem em Deus, e automaticamente chamam esse Deus de um Deus inoperante, porque está dizendo que ele não vai resolver. Na verdade, eles o tempo todo, a mídia fala que fé, que religião e política não se misturam, mas eles que misturaram. Exatamente, fizeram aqui uma salada e de uma maneira até mesmo, né, eles atacam a fé. Então é uma coisa que se brinca, porque aquele que está querendo dizer que Celso Russomano é pequeno, né, diante dos candidatos do PRB, aliás, do PSDB e PT. Isso. Então significa que o Davi venceu Golias na Bíblia porque Davi teve a ajuda de Deus. Então, porque aos olhos humanos era impossível um garoto jovem, pequeno, de pequena estatura, vencer um gigante com uma pedra. E agora, como é que Russomano, que pode vencer os candidatos do partido que é tão poderoso, que é tão bom, que é tão eficiente, que estão há anos. Então, aqui ele diz, nesse caso, que Deus não vai resolver, ou seja, que Deus não vai colocar nas mãos, e nem tampouco os seus porta-vozes. Ou seja, será que o povo que acredita em Deus, que professa uma fé, não sabe analisar qual que é o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para a cidade? Vamos ver aqui então a opinião das pessoas. Eu tenho aqui conosco aqui, Denis Kovalan. Oi, Denis. Oi, pastor, tudo bom? Tudo bem, você fala da onde? De Bauru, pastor. Denis, me tira uma dúvida. Você está ouvindo a gente bater esse papo aqui no São Paulo é 10 e a afronta da Folha de São Paulo para com o povo de Deus. Na verdade, não é nem o povo, né? Também porque falou seus porta-vozes, mas principalmente a Deus, dizendo que Deus não pode resolver esse problema e que nessa batalha Deus vai perder. Seu ponto de vista, você que é uma pessoa 10, o que você acha dessa colocação da Folha de São Paulo no seu editorial? Lembrando que editorial é o ponto de vista da Folha. Então, pastor, eu vejo que com Deus já nada dá errado. Mas aí, como o senhor já tinha falado que eles já criaram uma salada por religião e política, eu concordo que, como se diz, além do Celso Russomano ser um homem abençoado, e eu tenho a certeza que com um projeto 10, nada vai impedir. E não tem nem, pode vir até 5, 10 Golias. Com Deus tudo bem. Agora, como é que pode, né, Denis? Eles o tempo todo ficam falando, eles tentam associar a imagem do Celso às religiões, né? Até eu lembro que uma vez, acho que foi na Band, foi mesmo na entrevista na Band, fizeram a seguinte pergunta em relação ao Celso tendo a Igreja Universal como padrinho e algumas outras denominações. E ficaram insistindo. E a resposta do Celso é a seguinte: vem cá, eu não estou concorrendo a Papa. Eu não estou concorrendo o cargo de Papa da cidade de São Paulo. Eu estou concorrendo ao cargo de prefeito da cidade de São Paulo. Eles tentam misturar. Enquanto nós estamos desassociando, eles tentam misturar e ainda por cima de uma forma desrespeitosa para com Deus, dizendo que nessa batalha ele vai perder. Mas eu fico muito feliz aí pela sua participação. Obrigado por ter ligado. Fique conectado conosco. Quer mandar um abraço? Quer mandar um alô para alguém? Mandar um abraço para todo o Força Jovem de Bauru, do estado do Brasil, do mundo, né, pastor? Porque Bauru já é o coração de São Paulo e São Paulo já é 10, vai arrebentar. Tá ligado. Muito obrigado pela participação. Um forte abraço. Senhor também. Tchau. Tá vendo aí? E é isso que é legal. Pessoas de outras cidades participando conosco. E você pode fazer o mesmo pelo Skype pelo Skype São Paulo. O Skype São Paulo é 10. O E é com H, né? EH e o 10 numeral. Vamos fazer o seguinte, vamos participar. Mais uma pessoa ligando. Vou falar com o Jonathan. Oi, Jonathan, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que tá? Tá bem? Tudo legal. Fala da onde?
De Brasília, pastor. Brasília, lembrando que Brasília é onde se reúne todos os poderes ali, né? A presidente da República. Jonathan, você é estudante, o que você faz? Eu sou estudante, pastor. Estudante, você tá em que série? Eu estou no 2º ano, pastor. 2º ano do 2º grau. Muito bem. Ô, Jonathan, nós estamos aqui com um caso muito delicado e você, como estudante, eu gostaria da sua participação. A Folha de São Paulo está aqui nas nossas mãos. A Folha de São Paulo, ela, na Folha de segunda-feira, 20 de agosto, ela vem dizendo o seguinte, que Davi, do Partido Divino, venceu contra o PT e PSDB na realidade de uma democracia em maturação. Deus não vai resolver, dizendo que Russumano é o Davi e que o PT e o PSDB são Golias, mas que na Bíblia Davi venceu, mas que nessa guerra Deus não vai vencer. Você acredita que Deus ele entra numa guerra para perder? Nunca isso não existe, pastor. Nunca Deus vai entrar numa guerra para perder. O senhor pode haver até no programa do Duelo dos Deuses, do Bispo Guaraci. Bispo Guaraci, ele bota deuses em duelo. E eu nunca vi Bispo Guaraci de joelhos por um demônio. Deus nunca entra numa guerra para perder. Agora, você que é um estudante, uma pessoa que está em formação, porque o jovem, pelo que eu estou vendo aqui pelo Skype, você é um rapaz que está crescendo e o seu ponto de vista, não apenas religioso, mas o seu ponto de vista em relação ao seguinte, cara. Você, como pode, ô Denis, eu quero explicar ele o seguinte, Daniela, porque tudo bem, nessa hora a fé fala mais alto, né? A pessoa, não, mas Deus não perde, tudo bem. Mas nós não estamos misturando política e religião. Como pode um jornal que se diz que, pelo menos que aqui diz que desde 1921, um jornal que tem décadas, que serviria para trazer informação aos seus leitores, se presta a desafiar a Deus. Na verdade, o Denis, é capaz de... 91 anos. 91 anos. 91 anos, professor. Olha, é capaz de não apenas o PT e o PSDB cair, mas também, sabe quem? A Folha de São Paulo. Com certeza. Porque quem está desafiando... Até então, o PT e o PSDB não desafiam ninguém. Não tá se colocando como inimigo de Deus. Pelo contrário. Quem é que disse que Deus não vai resolver é a posição e o pensamento da Folha de São Paulo. Então, Denis, você que é um rapaz que é internauta, que está aí na internet, que está ligado no Face, no Twitter, nós vamos, a partir de agora, fazer uma campanha para que as pessoas possam pôr o seu ponto de vista, expor as suas opiniões, porque eu não quero, entenda, eu não aceito que a juventude seja formada por jornalecos como esse aqui. Exatamente. Né, Daniela? Com certeza. Porque o problema é a pessoa ter o jornal como fonte de verdade absoluta. E aí ela, a partir do momento que lê um artigo como esse, inclusive com chamada de capa, né? Porque a gente só chama para capa as notícias que são de mais importância. Então, quer dizer, tá dizendo que é importante falar que Russumano é o Davi que vai perder para Golias, porque Deus não vai resolver essa situação. Exatamente. Denis, obrigado por ter ligado. Um abraço aí a todos vocês de Brasília. Obrigado aí, pastor. O senhor vai estar na vigília hoje dos heróis? Eu vou ver. Um abraço. Valeu. Rapaz, tá vendo? E é legal porque a juventude está se mobilizando. Nós estamos tentando mostrar para os jovens que eles não são massa de manobra. No passado se fazia muito da juventude massa de manobra. Pintava a cara e ia pra rua sem saber o motivo. Sem saber o porquê. Eu fui pra rua sem saber o porquê. Sério? Na época eu fazia colégio técnico em publicidade e tinha assim, se dizia... o governo vai querer fechar e vai querer impedir que as escolas públicas tenham um curso de segundo grau gratuito, principalmente escola técnica. Foi um boato que surgiu assim na época, uma coisa não tinha pé nem cabeça, na verdade era lá para solicitar o impeachment, né? O impeachment do Fernando Collor, e a gente foi pra rua. E quer dizer, a galera foi todo mundo pra rua achando que ia fechar nossa escola.
Olha só. Então, porque o boato lá dentro, inclusive os professores... Aí a mídia disse que a juventude foi à rua porque não aceitava o Fernando Collor. Não era nada disso. O boato, e porque todos foram, porque eu também fui, é porque eles iam acabar com o curso técnico. Tá vendo? Então foi o boato que surgiu na escola e o motivo que fez com que pelo menos as pessoas da minha sala e da sala dos também que faziam publicidade em segundo grau, fomos todos para a Avenida Paulista, de cara pintada lá e aquela coisa do fora Collor, mas na verdade pegou todo mundo ali de gaiato. Então, a juventude paulistana, aqueles que estão conectados conosco, e não apenas em São Paulo, mas todos, em qualquer capital, qualquer cidade, qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, a juventude tem que entender o seguinte: você não é massa de manobra, nós não somos massa de manobra. Eu não aceito que jornais que poderiam servir sim de referência para nós, até pelos seus mais de 90 anos de existência, né? Poderia sim ser uma referência, mas infelizmente acabam formando uma juventude com informações podres, né? E ainda formando um povo que se levanta contra a autoridade máxima que é Deus. Rapaz, independente, isso aí é sério que eu vou falar. Quando nós falamos da divindade de Deus, todo mundo respeita. Exatamente. Todo mundo respeita. Tem ateu que respeita. Ele diz, não, eu não ele acredito, não acredita, mas eu ele respeito. não fere a fé de ninguém. Agora, como pode a Folha de São Paulo dizer... Porque ele está chamando aqui Deus de incompetente. Olha, Deus não vai resolver, porque só não consegue resolver quem não tem capacidade, competência para resolver. E o que mais me chama a atenção, Daniela, é associar. E deu para você entender? Ele associa. E lá dentro, dentro onde está o editorial... E teria tantas coisas mais importantes. Não, se ele falasse assim, ó, quero ver se o Celso realmente vai conseguir vencer o PT, anos de estrada. O que ele vai ter para divulgar lá o horário político, quanto que o PSDB tem em verbas para investir em propaganda, quanto que o PT está lá investindo, mas, poxa... Que o PSDB está usando a máquina do governo estadual, do governo municipal, para poder fazer a campanha... O que o Serra está fazendo? Quais são as propostas? O Russumano não tem proposta suficiente. Aperta a mão das pessoas, com licença, professor, aperta a mão das pessoas e beija a mão dele. Enfim, nós estamos aqui discutindo o seguinte: tanta coisa que poderia falar, queria falar mal, fala mal, né? É o ponto de vista do jornal, e tipo, Russumano não vai ganhar. Tudo bem, cara, é o seu ponto de vista. Agora, por que você dizer que Deus não vai resolver, tampouco seus porta-vozes? Então, afirmando, é uma afirmativa. Entendo, isso aqui, ele encerra com isso, Daniela. Ele encerra com isso aqui. Esse aqui é o e-mail dele, né? vinimota@uol.com. Lívia Suzarte, vamos falar com ela. Oi, Lívia. Lívia? Tudo bem, Lívia? Você fala da onde? Do Rio de Janeiro. Lívia do Rio de Janeiro. Lívia, eu não sei se você está acompanhando aqui o São Paulo é 10. Nós estamos falando acerca da matéria da Folha de São Paulo, que diz que Deus não vai resolver o caso do Celso Russumano. Entenda, nós não estamos associando política e religião, mas a Folha de São Paulo, um jornal que tem 90 anos, diz aqui que Celso Russumano é o Davi e que o PT e o PSDB são dois Golias, e que nessa luta Deus não vai resolver, tampouco seus porta-vozes. Eu não sei se você professa alguma fé, eu não sei a sua graduação, você é do Rio, você é o quê? Você é formada, você estuda? Eu faço mestrado em processos químicos, né? Sustentabilidade aqui no Rio, na UFRJ. Ok, então você faz mestrado bacana, né? Isso é muito legal. Sustentabilidade na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professa fé, você é católica, você é evangélica, crente, você... Sou cristã. É cristã. Muito bem. No seu ponto de vista, o jornal, entenda, isso aqui é o editorial. Daniela é jornalista dizendo que editorial é o quê? É a expressão do veículo. É a opinião do veículo sobre o que está acontecendo
tanto faz na sociedade, na política. É o ponto de vista. É o ponto de vista, ou seja, é a identidade, é a opinião, é dizer eu acho, é isso aqui que está certo e é isso aqui que vocês têm que seguir. Seu ponto de vista, Lívia, em relação ao jornal, entenda, ao jornal Folha de São Paulo, em dizer que Deus não vai resolver, tampouco seus porta-vozes, associando política e religião. Eu acredito que, como eles mesmos disseram, né, a história já mostra que Deus ele não costuma perder, como eles colocaram no jornal. Agora, eu acho que eles tentam usar isso para manipular o povo, como eles sempre tentaram, né, e pela maioria das vezes eles conseguiram manipular. Eles não querem fazer com que o povo conheça os direitos e seus deveres. E aí, como eles estão usando a religião, como eles estão usando a religião, a gente pode falar também que Jesus ele foi perseguido porque ele fazia uma boa política, ele mostrava ao povo seus direitos e seus deveres. Eles têm medo que o povo descubra seus direitos. Agora, você como uma pessoa formadora de opinião, estudada, está fazendo mestrado, você acha certo um jornal associar política e religião? Isso é muito errado, né? O jornal ele não pode ter... Ele não pode tomar partido, ele não pode ter um lado. Né? Ele não pode tirar proveito com um veículo de informação e tomar o lado dele e colocar isso como verdade absoluta. Porque, como a Daniela mesmo falou, o editorial é a verdade dele. Ele tem colocado isso como uma verdade absoluta. Principalmente numa época que a gente está vivendo que é uma época de campanha política. Então é intencional. É intencional isso aqui? Na minha opinião, ele tem até algum interesse em que o Celso Russomano ele não ganhe. Né? Ele está fazendo campanha, o jornal não pode fazer campanha. Agora, Lívia, eu estou pensando aqui agora, você falou em relação que o interesse dele é que o Celso não ganhe. Mas, na verdade, eles acabaram fazendo uma campanha positiva. Porque é o seguinte, ele desafiou a Deus e a todos os seus porta-vozes. Então, isso quer dizer que o católico que está nos assistindo agora, que não aceita essa imposição da Folha de São Paulo, vai provar o contrário no dia 7 de setembro. 7 de outubro. 7 de outubro nas 7 de outubro nas eleições, mostrando quem é que vai cair por terra. Isso vai provar. O judeu que está acompanhando a gente agora, que lembra muito bem da história de Davi e Golias, que não é mitologia, ele cita aqui no seu ponto de vista, que é uma mitologia hebraica, né? Hebraica. Mito é uma coisa que não aconteceu. A tradição de um povo, né? Até a gente pergunta, é mito ou é verdade? É mito ou é verdade? Acaba com o que, Lívia? Tradição? Com a tradição de um povo, a cultura de um povo, a história de um povo. É desrespeitar uma tradição. Rapaz, é demais. Atenção, então as pessoas que estão conectadas aqui no São Paulo é 10, tweetem agora para que outras pessoas possam se conectar aqui também. Você católico, você judeu, você cristão, evangélico, independente do credo religioso, você crê em Deus. A Folha de São Paulo está dizendo que Deus não vai resolver e que a história do passado, que é fato e não mito, ele chama de mitologia hebraica. Ou seja, é uma historinha que contaram, não se sabe se isso é verdade, né? Desrespeitando toda a tradição do povo judeu. Então eu gostaria agora da participação, você que é estudante, você que é profissional liberal, você que é professor, você que é um jovem ou uma senhora, você que quer participar, entre agora no São Paulo é 10, ou então aqui no Skype, tá? Você pode falar ao vivo, como a Lívia está falando com a gente lá do Rio de Janeiro, o Skype São Paulo é 10, o E, lembrando que não tem acento, é o EH e o 10 numeral, 10, tá certo? Em Lívia, uma outra coisa, aproveitando, deixa eu ler aqui para você, cadê? Olha, na mitologia hebraica, Davi prevaleceu, pois era do partido divino. Na realidade mundana de uma democracia em maturação que depura seus partidos, Deus não vai resolver, tampouco seus porta-vozes. Então aqui ficou claro o ponto de vista da Folha de São Paulo em seu desrespeito a Deus, seu desrespeito ao povo de Deus, aos seus porta-vozes, as profetisas que estão nos ouvindo agora, os diáconos, os sacerdotes, mas quem são tanto, né?
São todos cargos. Sim, até mesmo a todos. A gente acabou de acompanhar uma minissérie lindíssima, que foi a história do rei Davi, através da TV Record, e nós vimos que foi apreciada, foi assistida por pessoas de tantas religiões diferentes, e aí de repente eles vêm aqui com mitologia hebraica, que coisa mais pobre, que coisa mais baixa, triste, né? Porque e é uma coisa assim que a gente sabe que o nosso país, a gente tem a proteção, né, da religião, ou seja, qualquer pessoa tem o livre arbítrio para seguir a sua religião, porém ela tem que respeitar a religião do próximo. Ela não pode denegrir, ela não pode comparar a uma mitologia, um caso que a gente sabe que é verídico, porque a Bíblia é verdade e ela é verdadeira. E simplesmente é uma coisa assim que a gente não pode, eu li porque está no jornal e porque eu tenho que aceitar e eu vou ficar quieto. E de repente talvez por isso que eles não gostam do Celso Russomano, porque o Celso Russomano é uma pessoa que vai a fundo e fala: se você foi lesado, se você foi de alguma maneira prejudicado, então coloque a boca no trombone e vá atrás dos seus direitos. Ele luta pelos direitos do povo. E por isso que o leitor também tem os seus direitos, o eleitor tem os seus direitos, e aquele que professa a sua fé também tem direito, sim, de reclamar quando um artigo como este ofende, né? Olívia, trata dessa maneira. Olívia, aqui tem o e-mail dele, tá? Do Vinícius Mota, vinemota@uol.com.br, vinemota@uol.com.br. Se você quiser também mandar um recado para ele, né, sobre esse ponto de vista que ele aqui falou, porque ele falou em nome da Folha de São Paulo, e com certeza o editor-chefe permitiu, né? Com certeza. Aqui, o presidente é o Luiz Frias, o diretor editorial Otávio Frias Filho. E aí vai toda uma equipe aqui. Então houve a liberação para que pudesse sair isso. Eu acredito que ele seja chefe de redação na Folha de São Paulo. Lívia, considerações aí, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu só estou impressionada, né, como um jornal que a voz do povo fala, né, a mídia tem que falar e que o povo precisa saber como um partido assim. Porque o Brasil, durante muitos anos, né, ele foi considerado, ele é um país cristão, né, ele tem uma boa representatividade católica, a religião evangélica hoje também está crescendo, está aparecendo. Então, assim, como um jornal que representa um país cristão, ataca dessa forma a religião, né? É bem escuso, eu acredito que os interesses dele sejam bem escusos, e a gente precisa até investigar um pouco a fundo o que está envolvido nesse partido, né, nesses interesses do jornal. E agora, ali, você sabia que o Celso é católico, né? Eu não entendi. É católico. O Celso é católico. Tá vendo? Então, crê em Deus. E crê em Deus. É o católico que vai à missa. Ele até falou o seguinte, que por ele tinha uma igreja em cada esquina. Porque é melhor o povo estar ali buscando a Deus do que ter uma biqueira, um ponto de drogas. Concordo e eu concordo com ele. Sabe quem fala muito isso? O Ratinho. O Ratinho, no programa do Ratinho, fala isso mesmo. Vai para a igreja, procura uma igreja. Manda os jovens ir para a igreja, em vez de ficar aí de bobeira. Ou seja, estão tentando ferir até mesmo a fé. Não, até mesmo não. Ferindo a fé do povo católico. Isso daí, sem dúvida. A história da sociedade, né, gente? Deixa eu começar nesse mérito agora. Mas o interesse da sociedade é que os pobres continuem pobres e os ricos fiquem mais ricos. Então não é interessante que o povo fique preso e que tenha conhecimento da verdade. Tá certo. Lívia, obrigado pela participação, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tá vendo aí, Daniela? As pessoas estão revoltadas com essa situação. Ali, o caso do Júnior, né, que tá dizendo aqui, ó. Fazendo a manipulação da grande massa. É uma minoria que quer continuar vivendo, aliás, que quer continuar escravizando a população. Ou seja, esses veículos, né, chamados de imprensa marrom, até que ele citou ali no comentário dele agora há pouco, e ele disse, ele chama a Folha de São Paulo de imprensa marrom, que tem interesse de manipular. Então é claro que a gente sabe que tem aí políticos, existem empresários por trás desse interesse. Por quê? Porque, é claro, já pensou? Celso Russomano
Celso Russomano sendo eleito, quanta injustiça vai acabar? Vai. Vai. E é o novo tá assustando, né? É o Davi que ninguém dá nada. Aí agora eu vou fazer das palavras da Folha de São Paulo as nossas palavras. Realmente é o Davi que tá com 5 pedrinhas, na verdade 10 pedrinhas. Tá com 10 pedrinhas nas mãos para poder defender o povo. Porque acho que a pessoa nem conhece a Bíblia. O cara fala um negócio desse e não conhece. Porque você sabe por quê? Davi se manifestou. Ele não era guerreiro, ele não era soldado. Ele foi lá visitar os irmãos para levar a refeição para os irmãos. Quando chegou no local, ele viu a afronta de Golias. Golias afrontando o exército e o Deus de Israel. Ele já tinha um histórico, né? Porque ele rasgou um leão. Ele entenda. Davi já tinha um histórico, mas ninguém sabia. Como o Celso Russomano. Exatamente. Aí que eu vou fazer um paralelo aqui. Agora eu entendi porque que a Folha de São Paulo chamou ele de Davi. Então, ele chegou lá e viu a afronta. Naquele momento, estava pedindo para dai-me um homem. Foi solicitado que do povo, do exército de Israel, fosse dado um homem para combater. E aí tinham muitos guerreiros, cara. Fortes, pessoas preparadas, pessoas que visivelmente tinham porte, um histórico, aquela coisa toda, vivência, acadêmico, a pessoa muito bem instruída. E de repente quem aparece? Davi, com pastor de ovelhas, que estava o quê? No meio do povo, cajadinho na mão, uma funda, que é a tiradeira, e pedrinhas. E colocaram em cima de Davi um monte de armadura, armas, couraça, capacete, e ele tentou ir para a guerra com isso, não deu certo. Falou, não. Que seria, de repente, aí uns 10 minutos de programa. A máquina da prefeitura, a máquina do governo do estado. Isso, os grandes empresários. Muito bem. Não, ele falou, faz o seguinte, eu vou com o que eu tenho. E foi ali. Ele foi com o povo, ele foi representando o povo. E aí então Golias até riu, falou, vem cá, que é isso, pô? Tá achando que eu sou um cachorro, um cão? Tu me veio com paus e pedras? Ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu vou em nome do povo, porque o povo é Deus, Deus é o povo. E ali então a voz do povo é a voz de Deus. É a voz do povo, é a voz de Deus. Aí então ele partiu para a luta, Golias atacou. Ele desviou e aí então contra-atacou. E o contra-ataque, certeiro. Sem couraça. Sem nada. Sem espada. Sem nada. Sem muito tempo para fazer propaganda no horário político. Nada. Sem apadrinhamento, sem nada. Defendendo o povo. O povo. Quem é o louco de pôr a vida em risco sem ter o povo consigo? Entendeu? Então ele tinha o povo com ele, porque a voz do povo é a voz de Deus. Então Deus estava com ele. E aí então, o final da história, a Folha de São Paulo já mostrou que é a queda de Golias. Mas a Folha de São Paulo também está dizendo que dessa vez não vai cair. Mas eu nunca vi Deus falhar. E é por isso que o povo, nas ruas, a pesquisa diz que Celso Russomano está com 31% e crescendo. Você sabe, Daniela, que o tempo todo a trajetória do Celso foi crescente. Ele não oscilou. Ele só vem crescendo nas pesquisas. Isso é a prova que o povo de São Paulo está usando isso aqui. Existem 2 formas de você usar a sua vida. Aqui ou aqui. Até então, as pessoas usam o coração. E o coração é o sentimento. É aquelas campanhas que colocam lá musiquinhas, bonequinhos cantando. Ou então, imagens para poder, no horário da propaganda eleitoral, comover a pessoa, fazer com que o povo venha se sensibilizar, mas não mostram a verdade. Beijinho na mão. Beijinho na mão, abraçam crianças, faz aquilo. Nunca fazem isso. Nunca fazem. Mas aí chega na época da eleição, eles começam a ter o povo, querem se aproximar. Não funciona. O povo não está mais usando o coração. O povo está usando a cabeça. É um povo racional. É um povo que está pensando. E eu tenho a certeza que esse povo também há de pensar no dia 7 de outubro. E a prova são os ataques. E graças a Deus e ao povo, Celso vem crescendo nas pesquisas. Vamos liberar aqui. Tem Twitter, as pessoas estão participando. A Jéssica está aqui com a gente. Está ali só nos bastidores, mas o pessoal está tweetando.
para o @PRG Madeira. Vamos ver aqui, tem muitas pessoas aqui no chat. É que mesmo com esse óculos eu não tô conseguindo enxergar. Vamos lá. Olha, todos os dias agora, 13h, estaremos aqui na São Paulo é 10, tá bom? Se você quiser trocar uma ideia com a gente, eu e a Daniela. Esse programa é gratuito. Lembrando que é gratuito, nós utilizamos a ferramenta aqui em cima, ó, aqui em cima, deixa eu mostrar, aqui ó. O Stream é uma ferramenta gratuita, nós utilizamos o Twitter, que é gratuito, o Facebook, que é gratuito, usamos também o Skype, que é gratuito. Então é um programa gratuito da internet. Estamos aqui batendo um papo, trocando uma ideia, até porque fazendo com que formadores de opinião, que são 10, possam expor as suas opiniões, que são 10. Vamos tentar ler algumas coisas aqui no chat. O chat é gratuito também. Cadê? Vê se você enxerga mais do que eu. Vamos lá. Ali, ó, tudo que faremos... Tudo que fazemos, aqui quem diz é a Mariane, tudo que fazemos para o bem da população traz um resultado. E claro, não existe guerra sem o lado oposto. Exatamente. Então é claro, né? Quem faz o bem para a população acaba, o mal logo se manifesta. Então vamos lá, depois vem, acho que é Wagner Luiz aqui. Wagner Luiz, muita gente. Ótimo. Aqui, ó, Juninho Alpiste. Imprensa marrom, inescrupulosa e tendenciosa. Eles querem enganar as pessoas com esse tipo de matéria. Legal. Você que participa no chat, diz a sua formação, da onde você fala também. Aqui vamos lá, ele fala que Quer Deus você é o mexendo? Senhor dos exércitos e nunca perde uma batalha. É o Jonas Lehmann aqui. Tá. Suelen aqui, ela até riu aqui quando a gente disse que na verdade o muçulmano é assim, o Davi, né? Porque já defendia as ovelhas antes. Uma coisa que não podemos esquecer é que Jesus era político. A verdade é que eles não sabem o que é política. Ela está dizendo aqui. Porque há uma diferença entre política e politicagem, né? A política Cadê o seu tá funcionando aí, o seu tablet? Vamos tentar achar a definição. Vamos perguntar ao Aurélio. Qual é a definição de política. Porque o povo hoje cansou da política por causa da politicagem que era feita no passado. Exatamente. Usavam a política só para o mal, só para benefício próprio, né? A política, ela tem um propósito. Então vamos aqui procurar o que quer dizer a palavra política. Enquanto isso, enquanto a Daniela procura, eu leio mais alguns comentários das pessoas que estão no chat. As pessoas que estão conectadas conosco, Elaine está aqui com a gente também, o Júnior, Jonathan, eu tenho aqui o Gabriel, eu tenho, mas quem? Eric Rogério, o Eric está aqui com a gente também. Meu Deus do céu, eu não consigo ler tudo. E ainda mais que está longe aqui, ó. Tem aí, Jéssica, no Twitter, as pessoas falando alguma coisa. Vamos lá. Carregar a página. Tá entrando aqui no sinal. A nossa internet não está muito boa, não. Definição de qual palavra? Política. Eu tenho aí o Aurélio, pergunta aí. Pergunta ao Aurélio ou o Google, o que é política? Vamos ver aqui, eu vou explicar para as pessoas. Puxa, tem gente até do Amazonas. Amazonas conectados, Jéssica da Silva. Só estamos falando do Celso porque ele está incomodando. Aqui, ó, o Júnior está dizendo, sou ilustrador, formado em design artístico pela Faculdade Metodista Benete. Isso. E design gráfico pela Estácio, tá vendo? Então o Júnior, naquela hora, ele colocou a posição dele. Não é qualquer jovem, eu estou falando de uma pessoa formadora de opinião, que não aceita esse tipo de colocação de jornais que eram para estar trazendo informação para o povo e está tentando manipular a mente do povo paulistano. Fala aí, Jéssica. Achei a definição da palavra. Cadê? Vamos ler aqui, me dá aqui. A definição da palavra política. Aqui. Política. Lê aqui, Daniela, seus olhos. Está menor ainda. Né? Aqui, ó. A política é uma atividade. Ali, aqui. A ciência, não. Aqui está falando da ciência política, né? Não, deixa eu achar aqui. A política, poli. Cadê? De política. Poli de política. Deixa eu achar aqui. Vamos ler comentário. Vamos lá, aqui. Opa. Conectado direto de Manaus. Aqui nós temos pessoas de Manaus participando de São Paulo é 10, aqui juntamente com o professor Jean Madeira.
Direto de Brasília, o pessoal tá falando aqui da onde que tá. Pensa, mal começamos a divulgar o São Paulo é 10 e eles já colocam no jornal essa matéria com medo. Com medo de que São Paulo realmente tenha aí um prefeito que defenda a população, né? Mariane, tudo que fazemos para o bem da população traz um resultado, e claro, não existe guerra sem um lado oposto. O Júnior diz, fazer manipulação da grande massa. É uma minoria que quer continuar escravizando a população. Depois nós temos aqui o Matheus, que ele é de Goiânia, e ele diz, acho que esse jornaleco não sabe quem é o nosso Deus. E aqui, o Jonathan Salles Dantas diz, o homem disse do Titanic que nem Deus afundava, e olha só o que aconteceu. Quer dizer, todo mundo disse que aquela história, né, da pessoa que construiu o Titanic, disse que o Titanic ele era tão perfeito que Deus não poderia afundar aquele navio, e realmente houve um desastre. E o que ele quer dizer é o seguinte, Deus não resolve, né? Tá aqui, ó, política. São vários tópicos, tá vendo? Vamos ler alguns aí. Vamos lá. Política, ciência ou arte de governar, orientação administrativa de um governo, princípios diretores da ação de um governo, artes de dirigir as relações de um Estado com outro, conjunto dos princípios e dos objetivos que servem de guia e tomadas de decisão que se fornecem à base da planificação de atividades em determinado domínio. Habilidade para lidar com qualquer assunto de forma a se obter o que deseja, estratégia, tática. Também aqui ele pode ser usado a palavra política como astúcia, esperteza, mas aí é quando se usa a palavra figurada, né? Por exemplo, a Folha de São Paulo está fazendo política. Exatamente. Né, através desse artigo, porque na verdade aqui é claro, né, que tem um fundo, tem uma intenção, e a intenção é péssima intenção. Atrapalhar, mas não vai, eu acredito que nada, né, o sucesso aqui do candidato Celso Russomano à Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Aqui, ó, política, tomada de posição para partes dos governos com base em argumentos políticos, religiosos, morais ou econômicos para solucionar problemas levantados pelo crescimento democrático. Então a política serve para resolver, solucionar o quê? Problemas. Exatamente. O povo tem problema. A política foi criada para resolver o problema do povo. Isso é a prova que a política tem que ser empregada em favor de quem? Do povo. Do povo. E o Celso já tem feito isso. Eu acredito que a política, a melhor definição para a política é ordem. Então, não tem como fugir da política. Tudo que a nossa bandeira já diz, ordem e progresso. Para isso nós precisamos de política. Porque a política é um conjunto de leis, né, de tomada de decisões, de atividades que vão organizar a sociedade. Então, isso é política. É claro que a gente, nessa questão desde se organizar as leis até a execução das leis, é claro que tem que ter ali, em conjunto que se trabalha. Então, e em prol de quê? Com o interesse do quê? Do bem-estar da população e do progresso da nação. Porque sem ordem não há impossível progresso. Chegar ao progresso. Formadores de opiniões, nota 10. Amanhã a gente volta. Amanhã é sábado, né? Amanhã não tem ninguém aqui. Então, segunda-feira nós voltamos, de segunda a sexta, 1h da tarde, às 13 horas, aqui com São Paulo é 10. E olha, se você quiser mandar um e-mail aí pro o autor dessa matéria. Vini Mota, VINI Mota, com T só, @uol.com.br. Onde ele diz que, tá aqui, ó. Na mitologia hebraica, Davi prevaleceu, pois era do partido divino. Na realidade mundana de uma democracia em maturação que depura seus partidos, Deus não vai resolver, tampouco seus porta-vozes. Quer dizer que o que você tem feito, o que você pensa, não faz com... Quer dizer, nem o que Deus pensa. Essa é a posição da Folha de São Paulo. Seja 10, seja uma pessoa nota 10. Um forte abraço e até o próximo São Paulo é 10. Até a próxima. Tchau, tchau.